A paz do Senhor, meu querido, minha querida, tudo bem com você? Que estou eu mais uma vez, pastor Herman Temel, para mais um dia da nossa leitura, mais um dia no nosso plano de leitura anual da Bíblia, hoje o vídeo de número 24. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva neste canal, nos ajude a crescer aqui na plataforma do YouTube e assim poder alcançar a cada dia mais pessoas com a santa e bendita palavra de Deus. Também, se você recebeu este link deste vídeo de alguém e ainda não começou o plano de leitura, é importante que você, antes de assistir este vídeo, você comece pelo primeiro e assim você venha lendo dia a dia todas as leituras diárias da Bíblia e em um ano você conseguirá conosco ler toda a Escritura, um tempo médio aí de 30 minutos por dia de leitura. Então, se você ainda não está participando, acesse aqui o link e participe conosco deste plano de leitura da Bíblia. Amém? Não esqueçam também de compartilhar este vídeo. Mas vamos então direto agora para a leitura. Hoje nós iremos ler os capítulos 35, 36 e 37 de Gênesis. Ainda no livro de Gênesis continuamos a leitura. Amém? Então, vamos para a leitura. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos e mudai as vossas vestes. E levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos e as arrecadas que estavam em suas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Talvez você pergunte, pastor, que deuses são esses? Então quer dizer que a família de Jacó era idólatra? Não, lembre, no nosso vídeo anterior, nós lemos quando Simeão e Levi atacaram ali justamente a Amor e a Siquém, seu filho, mataram todos os homens e levaram as mulheres e as crianças como prisioneiros. E aquela nação era uma nação idólatra. Então essas mulheres, quando foram trazidas, elas trouxeram consigo os seus deuses. Jacó, então, como aquele povo agora faria parte, de certa forma, do seu povo, Jacó, então, os manda deixar todos os seus deuses. Afinal de contas, ele faria um altar ao único Deus verdadeiro, que é o Senhor. Amém? Então, vamos continuar aqui a leitura. E partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz, que está na terra de Canaã, esta é Betel, ele e todo o povo que com ele havia. E edificou ali um altar e chamou aquele lugar El Betel, porquanto Deus ali se tinha manifestado quando fugia de diante da face do seu irmão. E morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho, cujo nome chamou Alon-Bacute. Apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de Padã-Arã, e abençoou-o. E disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, não se chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou o seu nome Israel. E disse-lhe mais Deus: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Frutifica e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. E te darei a ti a terra que tenho dado a Abraão, e a Isaque, e a tua semente depois de ti darei a terra.
E Deus subiu dele, do lugar onde falara com ele. E Jacó pôs uma coluna no lugar onde falara com ele, uma coluna de pedra, e derramou sobre ela uma libação, e deitou sobre ela azeite. E chamou Jacó o nome daquele lugar onde Deus falara com ele, Betel. Partindo de Betel, e havendo ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Efrata, teve um filho Raquel, e teve trabalho em seu parto. E aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, lhe disse a parteira: não temas, porque também este filho terás. E aconteceu que, saindo-se-lhe a alma, porque morreu, chamou seu nome Benoni, mas seu pai o chamou Benjamim. Assim, morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, esta é Belém. E Jacó pôs uma coluna sobre sua sepultura. Esta é a coluna da sepultura de Raquel até o dia de hoje. Então partiu Israel e estendeu a sua tenda além de Migdal-Éder. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Ruben e deitou-se com Bila, concubina de seu pai. E Israel soube-o, e eram 12 os filhos de Jacó. E os filhos de Leia: Ruben, o primogênito de Jacó, depois Simeão e Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Os filhos de Raquel: José e Benjamim. Os filhos de Bila, serva de Raquel: Dan e Naphtali. Os filhos de Zilpa, serva de Leia: Gade e Aser. Esses são os filhos de Jacó que lhe nasceram em Padã-Arã. E Jacó veio a Isaque, seu pai, a Manre, e a Quireate-Arba, que é Hebrom, onde peregrinaram Abraão e Isaque. E foram os dias de Isaque 180 anos. E Isaque expirou e morreu, e foi recolhido aos seus povos, velho e farto de dias, e Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. E estas são as gerações de Esaú, que é Edom. Esaú tomou suas mulheres das filhas de Canaã: Ada, filha de Elon, Eteu; Oolibana, filha de Aná, filho de Zebeão, Eveu; e Bezamate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. E Ada teve de Esaú a Elifaz, e Bazemate teve a Reuel. E Oliaba teve a Jeus e Jolão e Corá. Esses são os filhos de Esaú, que lhe nasceram na terra de Canaã. E Esaú tomou suas mulheres e os seus filhos e as suas filhas e todas as almas de sua casa e seu gado e todos os seus animais e toda a sua fazenda que havia adquirido na terra de Canaã, e foi-se a outra terra de diante da face de Jacó, seu irmão. Porque a fazenda dele era muita para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não os podia sustentar por causa de seu gado. Porquanto Esaú habitou na montanha de Seir, Esaú é Edom. Estas, pois, são as gerações de Esaú, pai dos Edomitas, na montanha de Seir. Esses são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú; Reuel, filho de Bazemate, mulher de Esaú. E os filhos de Elifaz foram Temá, Omar, Zefon, Gaetá e Kenaz. E Tina era concubina de Elifaz, filho de Esaú, e teve de Elifaz a Amaleque. Esses são os filhos de Ada, mulher de Esaú. E esses foram os filhos de Reuel: Naate, Zerá, Samá e Mizá. Esses foram os filhos de Bazemate, mulher de Esaú. E esses foram os filhos de Olibana, filha de Aná, filho de Zebeão, mulher de Esaú, e deu a Esaú Jeus, Jalão e Corá. Esses são os príncipes dos filhos de Esaú,
Os filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú, foram o príncipe Temã, o príncipe Omar, o príncipe Zefon, o príncipe Kenaz, o príncipe Corá, o príncipe Gaetã, o príncipe Amaleque. Esses são os príncipes de Elifaz na terra de Edom. Esses são os filhos de Ada. E esses são os filhos de Reuel, filho de Esaú, o príncipe Naate, o príncipe Zerá, o príncipe Samá, o príncipe Mizá. Esses são os príncipes de Reuel na terra de Edom. Esses são os filhos de Basemate, mulher de Esaú. E esses são os filhos de Oolibana, mulher de Esaú, o príncipe Jeús, o príncipe Jalão, o príncipe Corá. Esses são os príncipes de Oolibana, filha de Aná e mulher de Esaú. Esses são os filhos de Esaú e esses são seus príncipes. Ele é Edom. Esses são os filhos de Seir, Oreu, moradores daquela terra, Lotã, Sobal, Zibeão, Aná. Dizon, Ezer e Dizã. Esses são os príncipes dos Orreus, filhos de Seir, na terra de Edom. E os filhos de Lotã foram Ori e Omã, e a irmã de Lotã era Timna. Esses são os filhos de Sobal, Alvã, Manaate, Ebal, Zefon e Onã. E esses são os filhos de Zibeão, Aiá e Aná. Este é o Aná que achou as caudas no deserto, quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. E esses são os filhos de Aná, Dizon e Oolibana, a filha de Aná. E esses são os filhos de Dizon, Endã, Esbã, Itrã e Querã. E esses são os filhos de Ezer, Bilã, Zaavã e Acã. E esses são os filhos de Dizã, Uz e Arã. Esses são os príncipes dos Orreus, o príncipe Lotã, o príncipe Sobal, o príncipe Zibeão, o príncipe Aná, o príncipe Dizon, o príncipe Ezer, o príncipe Dizã. Esses são os príncipes dos Orreus, segundo seus príncipes, na terra de Seir. E esses são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinasse rei algum sobre os filhos de Israel. Reinou, pois, em Edom, Belá, filho de Beor, e o nome de sua cidade foi Dinabá. E morreu Belá, e Jababe, filho de Zerá, de Bosra, reinou em seu lugar. E morreu Jobabe, e Uzão, da terra dos Temanitas, reinou em seu lugar. E morreu Uzão, e em seu lugar reinou Hadade, filho de Bedade, o que feriu a Midian no campo de Moabe, e o nome da sua cidade foi Avite. E morreu Hadade, e Sanlá de Masreca reinou em seu lugar. E morreu Sanlá, e Saul de Rebote do rio reinou em seu lugar. E morreu Saul, e Baal-Haná, filho de Aquibor, reinou em seu lugar. E morreu Baal-Haná, filho de Aquibor, e Hadar reinou em seu lugar. O nome da sua cidade foi Paú, e o nome de sua mulher foi Meetabel, filha de Metrede, filha de Mezaabe. E esses são os nomes dos príncipes de Esaú, segundo as suas gerações, segundo os seus lugares, pelos seus nomes: o príncipe Timná, o príncipe Alva, o príncipe Getete, o príncipe Oolibana, o príncipe Elá, o príncipe Pinom, o príncipe Kenaz, o príncipe Temá, o príncipe Mibzar, o príncipe Magdiel, o príncipe Irã. Esses são os príncipes de Edom, segundo as suas habitações, na terra da sua possessão. Este é Esaú,
pai de Edom. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essas são as gerações de Jacó, sendo José, de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam, por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai, junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José: não apacentam os teus irmãos junto de Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. E ele lhe disse: eis-me aqui. E ele lhe disse: ora, vai e vê como estão teus irmãos, e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, e José veio a Siquém. E achou um varão, porque ele andava errado pelo campo, e perguntou-lhe o varão, dizendo: que procuras? E ele disse: procuro meus irmãos, dize-me, peço-te, onde eles apacentam? E disse aquele varão: foram-se daqui, porque ouvi-lhes dizer: vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e achou-os em Dotã. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros: eis, lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora, e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos que será de seus sonhos. E ouvindo-o Rúben, livrou-o das suas mãos e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mãos nele, para livrá-lo das suas mãos e para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão, e levantaram os olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo, e mirra, e iam levar isso ao Egito. Então Judá disse a seus irmãos: que proveito haverá em que matemos nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde e vendamo-lo a estes ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Tornando, pois, Rúben à cova,
Eis que José não estava na cova. Então rasgou as suas vestes e tornou a seus irmãos e disse: O moço não aparece, e eu aonde irei? Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito e tingiram a túnica no sangue. E enviaram a túnica de várias cores e fizeram levá-la a seu pai e disseram: Temos achado esta túnica. Conhece agora se esta será ou não a túnica de teu filho. E conheceu-a e disse: É a túnica de meu filho. Uma besta fera o comeu. Certamente foi despedaçado José. Então Jacó rasgou as suas vestes e pôs pano de saco sobre os seus lombos e lamentou seu filho muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse: Na verdade, com choro hei de descer a meu filho até a sepultura. Assim o chorou seu pai. E os midianitas venderam-no no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. E começa a saga de José. Veja só, depois de lermos aí 2 capítulos de genealogias, e parece chato ler as genealogias, tantos nomes complicados, fulano filho de Beltrano, príncipe de tal lugar, mas tudo isso mostra como Deus, geração após geração, vinha cumprindo aquilo que havia prometido, desde Abraão, e continuou cumprindo geração após geração de sua descendência. Mas quando a história de José começa, a gente tem uma grande lição aqui. Não conte os teus sonhos para os outros. Principalmente os sonhos que Deus colocar no teu coração, como os propósitos que Ele tem para você, porque isso causará inveja dos planos e dos propósitos de Deus para a tua vida. Guarde em seu coração os sonhos, ore por eles, lute por eles. Você conhece a história de José? Deus te honrará, Deus os fará acontecer. Quando abrimos a nossa boca para contar os nossos sonhos, só vamos acabar trazendo para as nossas vidas mais dor e mais sofrimento. Conte-os apenas a Deus. Converse com Deus, Ele te revelará todas as coisas, te falará dos propósitos dEle, daquilo que Ele tem para a tua vida e te mostrará, inclusive, como vivê-los, como eles possam vir a se tornar realidade. A gente sabe que no caso de José, de certa forma, foi até necessário que acontecesse o que aconteceu, até para que ele chegasse ao Egito e lá na frente venha-se a salvar não apenas o Egito, mas o seu próprio pai, Israel, Jacó, os seus próprios irmãos, todo o povo de Deus. E se cumprisse, inclusive, aquilo que lemos lá em Gênesis 15, quando Deus falou a Abraão que a sua descendência seria escrava em uma terra estrangeira, e assim o povo será escravo. Mas tudo isso é assunto para outro dia de leitura. O dia de hoje encerra aqui. A paz do Senhor Jesus. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, de se inscrever no canal se ainda não se inscreveu e que amanhã estaremos juntos para mais um vídeo. E lógico, viva Jesus!